O milionário cego se apaixona pela voz de uma mendiga negra em um dia chuvoso. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade. Cada gota parecia um tijolo derrubando o coração dos que andavam apressados, buscando abrigo entre as sombras dos arranha-céus. Entre eles, Henrique, um homem de negócios respeitado, sentia a chuva e o frio nos ossos, mas não via nada. Ele, um milionário cego, em um mundo que pulsava cores e formas, vagava perdido entre lembranças apagadas. O acidente havia lhe tirado a visão, mas não o seu espírito indomável. Enquanto caminhava, guiado por um curioso bastão, um som inusitado parou Henrique em seco. Uma voz doce e poderosa cortava o barulho da chuva. Era Lúcia, uma artista de rua, sua alma brilhando como uma joia em meio ao cinza do dia. Ela cantava com tanto fervor que parecia despertar a cidade adormecida. Sua voz ressoava pelas calçadas, elevando-se como uma ave perdida que finalmente encontrava o caminho de volta para casa. Henrique se aproximou, e no entanto, com cada nota que saía de sua boca, ela arrebatava o público invisível que se formava ao seu redor. Ele sentia cada emoção saindo da sua garganta como se fosse um grito ecoando em seu peito. Aquela conexão instantânea fez o coração de Henrique bater mais rápido. Ele esqueceu da escuridão que o cercava. Foi como se cada palavra daquela canção penetrasse suas defesas, tocando as feridas que ele acreditava estar curadas. Ele não a via, mas a sentia, e isso era mais do que suficiente. A chuva continuava a cair, mas dentro dele um novo mundo começava a florescer. Enquanto a música envolvia a multidão, uma sombra se deslocava quase imperceptível entre os ouvintes. Lúcia cantava, mas seus pensamentos estavam longe. Um segredo pesava sobre seus ombros. Uma verdade que poderia não só arruinar esse breve momento de felicidade, mas também despedaçar a vida de Henrique. O acaso as unira. Mas o passado espreitava como um cão feroz, pronto para atacar. A voz dela parou-a, mas ela não estava sorrindo. Um olhar furtivo, uma hesitação. Era tudo um aviso. Arrebatado pela urgência de entender, Henrique fez uma pergunta em um sussurro, meio receoso. Os risos e murmúrios ao redor foram interrompidos por uma mensagem enigmática que chegou ao seu celular. As palavras nas telas pareciam alertá-lo para um perigo iminente, e ele se viu dividido em uma encruzilhada de emoções. O desejo de saber mais sobre Lúcia e o medo de que seu amor pudesse ser uma armadilha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ficou ansioso. A mensagem ainda pulsava em seu celular, e ele a quase podia sentir em seu bolso. Ele olhou para Lúcia, que parecia distante. O brilho nos olhos dela foi ofuscado por uma sombra, um mistério que envolvia seu ser. Ele estava prestes a perguntar novamente, mas algo interrompeu o momento. Uma gritaria surgiu à distância, seguida de uma sirene. O som cortava o ar, e a atmosfera daquela conexão mágica se despedaçou num instante. Lúcia empalideceu. O canto sumiu de sua voz. Sua entrega ao momento desaparecia. Eu preciso ir, disse ela, a urgência dominando. Henrique sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Ele perguntou, mais confuso que nunca. E ali, no meio da multidão, tudo mudou. Um homem vinha correndo, olhos arregalados e desorientados. Ele esbaforido gritou: "Ladrões! Eles estão tentando fugir!" Instantaneamente, a atmosfera ficou elétrica. A multidão coçou a cabeça, olhares de preocupação se espalhando. Uma figura desatenta, um jovem em um capuz escuro, atravessou o cenário com uma bolsa em mãos. Mallory, um dos membros da segurança, tentou interceptá-lo, mas o jovem se esquivou, como água escorrendo entre os dedos.
Henrique sentiu os passos apressados ao redor. A ansiedade da multidão se espalhava como fogo. Mas o toque de Lúcia na sua mão era um ancla. Henrique, fica aqui, ela implorou, mas seus olhos estavam fixos no homem em fuga. Ele poderia ser qualquer um, poderia ser apenas um garoto com questões. Mas para ela, a verdade era mais sombria. Ele não notou, mas Lúcia estava tremendo. Havia algo mais por trás daquela cena caótica. No instante em que a figura escura desapareceu entre os transeuntes, Lúcia se virou para Henrique, os olhos transbordando de uma mistura de desespero e determinação. Você não vai entender. E antes que pudesse completar, um grito cortou o ar. Era como se o tempo tivesse parado. Um homem caído, o jovem de capuz, agora estirado no chão, a bolsa derrubada ao seu lado. A multidão se aglomerou ao redor, e a posição de Lúcia a isolava. Ela parecia uma estátua em meio a um turbilhão. Então, a sirene se aproximou. A verdade estava ali. Lúcia olhou para Henrique, e nesse olhar havia tudo o que ele não sabia sobre ela, tudo o que poderia quebrá-los para sempre. Enquanto ele tentava se recompor e gerar as emoções internas, um policial chegou e prendeu o jovem. Mas esse não era o final. Ao abrir a bolsa, um brilho metálico ofuscou Henrique. Eram documentos, fotos e uma pequena caixa de veludo. A identificação do garoto estava na superfície. E a foto? A foto. As cores daquela imagem queimaram na mente de Henrique. Ele sempre via tudo. A imagem de uma mulher muito parecida com Lúcia, mas mais nova, e com uma expressão de angústia. No canto da foto, uma data, o dia do acidente que tirou sua visão. Não, sussurrou Henrique, a realidade se despedaçando como um espelho quebrado. Lúcia desviou o olhar, o choque piscando em seu rosto. Você precisa saber. Eu sou sua irmã. O murmúrio da multidão invadiu seus sentidos, mas agora tudo o que ele podia ouvir era o próprio coração batendo em uníssono com a confusão. A chuva continuava e o mundo girava ao seu redor. Mas nada faria sentido até que ele entendesse as profundas raízes daquela verdade. A conexão instantânea que fizeram estava prestes a ser desafiada por segredos que poderiam separá-los para sempre. Henrique estava em estado de choque. A revelação de Lúcia, como sua irmã, ecoava em sua mente como um trovão. A intensidade do momento era palpável, e enquanto sua visão permanecia em trevas, ele sentia que todo o seu corpo estava em alerta. A multidão murmurava, curiosa e preocupada, mas ele só conseguia pensar nas palavras dela. Você precisa saber. Eu sou sua irmã. 2 policiais se aproximaram, mas o caos estava longe de terminar. O jovem de capuz ainda estava no chão, paralisado sob o olhar apreensivo de todos. Lúcia parecia prestes a desmoronar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela balançava a cabeça, como se tentasse negar a gravidade da situação. Henrique queria tocá-la, confortá-la, mas a verdade estava pesando entre eles. O quê? Ele questionou, sua voz sufocada por um misto de assombro e dor. O coração dele batia como um tambor. Ele mal podia lidar com a ideia de que tinha uma irmã que não conhecia. E a música dela, tudo parecia uma cruel ironia. Um eco de uma conexão que o destino havia roubado. A multidão se agitou quando os policiais prenderam o jovem, mas a atenção se direcionou rapidamente para a bolsa derrubada. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar desorientado se espremeu na multidão. Henrique a sentiu se aproximar e, em seguida, uma expressão de horror dominou seu olhar quando ela reconheceu a bolsa. Não. Não. Onde você está, filho? Ela empurrou um homem ao lado, avançando em direção ao jovem. Espere, gritou um dos policiais, mas a mulher não ouviu. Coração na boca, Henrique percebeu que aquela mulher parecia familiar. Ele a conhecia? A multidão estava em estado de desespero. Mas ele focou em Lúcia. A convulsão de emoções estava à flor da pele e rimava com os ecos de sua mente. Você conhece essa mulher? Lúcia encolheu os ombros. Ela é a mãe dele. A mãe do meu irmão. Henrique ficou paralisado. A realidade oscilava. Agora havia mais pessoas entrelaçadas naquela história que ele não compreendia. Do que se tratava tudo aquilo? A mãe dele, a mãe de Lúcia,
Um nó se formou em seu estômago, uma certeza dolorosa de que as respostas que ele buscava poderiam ser devastadoras. A mulher se aproximou, olhos brilhando com a luz da esperança. Por favor, você precisa me ajudar. É o meu filho. O jovem no chão foi cercado por policiais, mas a mãe só tinha olhos para ele. O desespero daquela mulher era palpável. Seus gritos se mesclavam à chuva, ecoando na noite como um lamento profundo. Deixe-o ir, ele não fez nada. Ela implorava, desatando lágrimas que escorriam como as gotas da tempestade. Lúcia travou, seu olhar parando no jovem, que parecia tão perdido quanto ela. A atmosfera estava carregada, e Henrique mal podia acreditar que a verdade estava se revelando em camadas dolorosas. Lúcia, ele respirou, o nó na garganta o sufocando. O que você sabe sobre isso? Quem é ele realmente? Ele é meu irmão, Henrique. Meus irmãos, todos nós. Antes que ela pudesse terminar, um estalo ressoou, um barulho estrondoso cortando o ar. Uma explosão distante. A multidão entrou em pânico. Gritos e correria tomaram conta da cena. Um quebra-cabeça se desfez diante deles. O que estava acontecendo? O que aquele eco significava? Henrique segurou o braço de Lúcia, tentando ancorá-la. Precisamos sair daqui. Os policiais estavam se reorganizando, e uma tensão palpável envolvia tudo como uma rede de medo. Mas as palavras de Lúcia ainda reverberavam em sua mente, prontos para mudar tudo de novo. Era como se um novo jogo tivesse começado, e as peças estavam se movendo para um cenário que ele não conseguia entender. Enquanto a multidão se dispersava, ele olhou para Lúcia. A conexão que havia sentido poderia sobreviver a tudo isso? Com a explosão ainda ecoando em suas cabeças, Henrique soube que o que vinha a seguir os testaria mais do que qualquer um deles poderia imaginar. E a verdade por trás daquela noite chuvosa estava apenas começando a se revelar. Henrique segurou Lúcia com força, sentindo o tremor nas mãos dela. O pânico da multidão ao redor deles reverberava em sua própria pele. Precisamos sair daqui, repetiu ansioso. Mas a verdade estava latejando entre eles, como uma corda de violão esticada para o rompimento. Eu não sabia. Lúcia sussurrou, os olhos preenchidos de lágrimas. Só soube um pouco antes de vir para cá. Tem tanto que eu quero te contar. Mas não agora. Ela parecia prestes a colapsar. Enquanto os gritos da mulher clamando pelo filho se intensificavam, a sirene da polícia zunia cada vez mais alta, como um fantasma que não queria deixar a cena. Henrique viu o olhar desesperado de Lúcia e sentiu seu próprio mundo girar. Nós precisamos nos afastar. Mas mal ele terminou a frase, o grito penetrante cortou o ar, mais intenso que todos os outros, vindo de um ponto distinto, um disparo. O som ecoou com um estrondo, e o pânico se transformou em caos. Lúcia agarrou a mão dele com força, e Henrique a puxou para um lado, longe da multidão que agora se dispersava freneticamente. Tudo ao redor parecia acontecendo em câmera lenta. Quando se afastaram, Henrique percebeu um movimento súbito. Um homem em um capuz escuro surgiu novamente, empurrando a multidão. Aquele é o ladrão! Alguém gritou, apontando para o jovem estirado no chão. Mas Henrique não prestou atenção no tumulto. Seu foco estava na conexão com Lúcia, que se tornava cada vez mais frágil. Lúcia, precisamos ir agora! Ele insistiu, coração batendo acelerado. Mas antes que pudesse dar um passo, sentiu uma mão pesada em seu ombro. Um policial com a expressão tensa disse: Vocês dois, para trás. Afastem-se da cena. Não, espere! Gritou Henrique. Mas a mão do policial o forçou para o lado. Ele não conseguia desviar os olhos do jovem no chão. Ele é meu irmão, e ela é minha irmã. Os policiais trocaram olhares, confusos, e a mulher, mãe do jovem, continuava a gritar, cada palavra dela agora misturada em uma cacofonia de dor. Então Henrique sentiu uma rasteira na base de sua consciência. Ele estava a um passo de descobrir algo que poderia mudá-lo para sempre. Um grito de horror. Não me leve, por favor, Lúcia exclamou, não para ele, mas para a multidão. Para o mundo. O olhar dela estava fixo em uma figura que se aproximava lentamente,
como se tivesse sido invisível até então. Uma mulher de cabelo desgrenhado, que se espremeu entre as pessoas, seus olhos arregalados de pânico. Não, você não pode ser ele. A mulher gritou e, ao olhar para a bolsa jogada ao chão, caiu de joelhos. Filho, não, não, não. Sua voz era um rugido de dor que perfurou o coração de Henrique. Henrique pressentiu que algo estava muito errado. E ele tinha certeza de que aqueles laços não eram simples. À medida que a mulher se aproximava, uma vaga lembrança começou a invadir sua mente. Não pode ser, ele murmurou, e o mundo ao redor dele começou a escurecer. Então a mulher apontou para Lúcia e gritou: Você é a filha dela. Henrique gelou. A verdade começou a se desdobrar como uma flor sombria diante de sua visão. Vocês são, não pode ser. Então você é irmã de verdade. Lúcia virou-se lentamente, a respiração presa. A verdade se esgueirava em torno deles, um labirinto sombrio, sem saída. Mãe? O sussurro dela era quase inaudível, mas a força do impacto atingiu Henrique como um soco no estômago. Eu não entendo, eu não sabia que... E nesse momento, a realidade oscilou. Era uma confusão de segredos, vínculos ocultos que ninguém sabia. A conexão que sentiam era verdadeira, mas agora parecia uma maldição mais do que uma bênção. O olhar vazio e assustado de Lúcia fez Henrique questionar tudo. Não apenas a origem dela, mas a dele. Com a polícia cercando e os gritos crescendo, a verdade estava prestes a se desvelar completamente, e ele estava prestes a descobrir que familiares podem ser estranhos, e que o amor pode se tornar uma armadilha mortal. Como poderia ele confiar em qualquer um, quando tudo o que acreditava já não fazia sentido? Sempre há um momento em que tudo muda, e naquele instante o destino dele se transformava em um abismo sem fim. E Henrique soube que a queda estava apenas começando. Henrique ficou paralisado. A revelação de Lúcia como sua irmã era uma bomba que desmoronava seu mundo. Ele mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia desaparecer, e tudo que restava eram os olhos de Lúcia, cheios de dor e confusão. Mãe? O sussurro dela flutuou no ar entre eles, como um eco de dimensões que ele nunca tinha conhecido. Mas antes que Henrique pudesse processar tudo, uma nova presença invadiu a cena. Um homem alto e magro, de roupa escura, surgiu entre os policiais e a multidão. Ele parecia fora de lugar, com um olhar determinado e quase invasivo. E então, numa fração de segundo, ele se lançou para frente, empurrando as pessoas como se fossem palhaças, em direção ao jovem estirado no chão. "Pare!" gritou um dos policiais. Mas foi tarde demais. O homem alcançou o jovem com um movimento rápido e discreto, fazendo algo que Henrique não conseguiu ver. "Deixa ele em paz, cara!" Henrique gritou. Um instinto protetor se apoderando dele sem que ele entendesse o porquê. Mas, antes que pudesse se mover, o homem puxou algo da jaqueta. Era uma arma. Um instante de silêncio absoluto pairou sobre o tumulto. Então, a cena explodiu em pânico. O homem levantou a arma, seus olhos fixos no jovem no chão. Lúcia gritou, e Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia ser aquilo. Perdeu a noção de tudo. "Você não pode fazer isso." Henrique bradou sem saber o que mais fazer. Ele queria correr, mas a incapacitação do medo o mantinha no lugar. O brilho da arma reluzia sob a luz intermitente das sirenes, refletindo o caos ao seu redor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, abafadas pelo terror. Neste frenesi, Lúcia, em um impulso de coragem, se pôs à frente do jovem no chão, como se quisesse protegê-lo, como se soubesse que tinha que fazer algo. "Não!" Henrique gritou. "Não faça isso!" Mas a determinação dela era forte, um misto de amor e desespero. "Você não pode!" O homem de roupa escura, impassível, gritou de volta. Sua voz era fria e calculada, mas um tremor traía o controle que ele tentava manter. "Eles não podem saber, não podem descobrir." Henrique sentiu os olhos de Lúcia se voltarem para ele, e por um segundo, era como se o mundo parasse. Ela sabia algo que ele não sabia. Aquela expressão dizia tudo. E então,
Em um movimento rápido e inesperado, o homem mirou não para o jovem no chão, mas na própria Lúcia. Você vai se calar! Antes que ele pudesse puxar o gatilho, alguém na multidão gritou. Homens do lado oposto da calçada dispararam em sua direção. E a tensão no ar estalou como um fio prestes a arrebentar. Todos os olhares se voltaram para o homem, agora cercado. A situação se tornara uma tempestade, cada um lutando para sobreviver, enquanto Henrique estava paralisado pela realidade de que a irmã que acabara de descobrir poderia não só estar em perigo, mas possivelmente envolvida em algo maior. Eu não entendo, gritou Henrique, dor e confusão marcando cada palavra. Ele a conhecia, mas quem era realmente Lúcia? O que havia na conexão entre eles, caraca, que ainda estava nas sombras, e como se a resposta flutuasse na atmosfera. A mulher desesperada, a mãe do jovem, colocou-se de pé, os braços levantados. Parem! Valério, para de ser um idiota, isso não vai resolver nada. Era um nome proibido, que soou como um eco, lapidado por memórias de um passado sombrio. A revelação a seguir desnudou segredos que Henrique nunca teria imaginado. Valério não era apenas o desconhecido. Ele era parte de um enredo de mentiras que poderia alcançá-los a todos, arrastando-os para um abismo sem fim. E em um instante, Henrique entendeu. Aquela noite chuvosa não se tratava apenas de reencontros, ou de vozes que ecoavam na solidão. Era uma teia de passado, presente e futuras consequências. O que mais você esconde, Lúcia? A pergunta surgiu como um trovão em sua mente, ecoando a dor e o amor que ainda pulsa em seus corações. O caos continuou, mas os sentimentos fluíam, arrebatando tudo: confiança, amor, dor e um futuro repleto de incertezas. E naquele momento, Henrique soube que a verdade estava muito mais próxima do que ele imaginara. Ele apenas não tinha ideia do quanto cada revelação mudaria suas vidas para sempre. Henrique ficou paralisado. A revelação de Lúcia como sua irmã era uma bomba que desmoronava seu mundo. Ele mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia desaparecer. E tudo o que restava eram os olhos de Lúcia, cheios de dor e confusão. Mãe? O sussurro dela flutuou no ar entre eles, como um eco de dimensões que ele nunca tinha conhecido. Mas antes que Henrique pudesse processar tudo, uma nova presença invadiu a cena. Um homem alto e magro, de roupa escura, surgiu entre os policiais e a multidão. Ele parecia fora de lugar, com um olhar determinado e quase invasivo. E então, numa fração de segundo, ele se lançou para a frente, empurrando as pessoas como se fossem palhaças, em direção ao jovem estirado no chão. Pare! Gritou um dos policiais, mas foi tarde demais. O homem alcançou o jovem com um movimento rápido e discreto, fazendo algo que Henrique não conseguiu ver. Deixa ele em paz, cara! Henrique gritou, um instinto protetor se apoderando dele sem que ele entendesse o porquê. Mas antes que pudesse se mover, o homem puxou algo da jaqueta. Era uma arma. Um instante de silêncio absoluto pairou sobre o tumulto. Então, a cena explodiu em pânico. O homem levantou a arma, seus olhos fixos no jovem no chão. Lúcia gritou. E Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia ser aquilo. Perdeu a noção de tudo. Você não pode fazer isso! Henrique bradou, sem saber o que mais fazer. Ele queria correr, mas a incapacitação do medo o mantinha no lugar. O brilho da arma reluzia sob a luz intermitente das sirenes, refletindo o caos ao seu redor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, abafadas pelo terror. Neste frenesi, Lúcia, em um impulso de coragem, se pôs à frente do jovem no chão, como se quisesse protegê-lo. Como se soubesse que tinha que fazer algo. Não! Henrique gritou. Não faça isso! Mas a determinação dela era forte, um misto de amor e desespero. Você não pode! O homem de roupa escura, impassível, gritou de volta. Sua voz era fria e calculada, mas um tremor traía o controle que ele tentava manter. Eles não podem saber, não podem descobrir. Henrique sentiu os olhos de Lúcia se voltarem para ele, e por um segundo era como se o mundo parasse.
Ela sabia algo que ele não sabia. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem mirou não para o jovem no chão, mas na própria Lúcia. Você vai se calar. Antes que ele pudesse puxar o gatilho, alguém na multidão gritou. Homens do lado oposto da calçada dispararam em sua direção. E a tensão no ar estalou como um fio prestes a arrebentar. Todos os olhares se voltaram para o homem, agora cercado. A situação se tornara uma tempestade, cada um lutando para sobreviver, enquanto Henrique estava paralisado pela realidade de que a irmã que acabara de descobrir poderia não só estar em perigo, mas possivelmente envolvida em algo maior. Eu não entendo, gritou Henrique, dor e confusão marcando cada palavra. Ele a conhecia, mas quem era realmente Lúcia? O que havia na conexão entre eles que ainda estava nas sombras? E como se a resposta flutuasse na atmosfera, a mulher desesperada, a mãe do jovem, colocou-se de pé, os braços levantados. Parem! Valério, para de ser um idiota. Isso não vai resolver nada. Era um nome proibido, que soou como um eco lapidado por memórias de um passado sombrio. A revelação, a seguir, desnudou segredos que Henrique nunca teria imaginado. Valério não era apenas o desconhecido. Ele era parte de um enredo de mentiras que poderia alcançá-los a todos, arrastando-os para um abismo sem fim. E em um instante, Henrique entendeu. Aquela noite chuvosa não se tratava apenas de reencontros ou de vozes que coavam na solidão. Era uma teia de passado, presente e futuras consequências. O que mais você esconde, Lúcia? A pergunta surgiu como um trovão em sua mente, ecoando a dor e o amor que ainda pulsam em seus corações. Nesse momento de tensão, enquanto o pânico se espalhava, uma explosão repentina ecoou nas proximidades, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. As luzes dos carros de polícia piscavam freneticamente, e uma fumaça densa começou a se espalhar, ocultando a visão. O cheiro de pólvora e medo invadiu o ar, causando um grito coletivo. Saia da frente! Gritou um dos policiais, enquanto os outros se apressavam para evacuar a cena. A multidão entrou em desespero e os corpos se aglomeravam em busca de refúgio. Henrique, precisamos correr. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela o puxava, mas ele estava paralisado, confuso. Então, em meio ao caos, ele viu Valério. O homem que tinha quase destruído tudo estava agora se distanciando, com um olhar determinado. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Você não pode me deixar, Lúcia gritou, mas Valério simplesmente desapareceu na fumaça, levando consigo segredos que poderiam destruir a todos. O coração de Henrique disparou. Lúcia, quem é esse homem? Seu tom era sufocado. A realidade começava clara como um dia ensolarado. Ele é o seu... Mas antes que pudesse terminar, a cena virou um turbilhão de ação e reviravoltas. A explosão não só trouxe caos, trouxe também revelações. Documentos caíram de dentro da bolsa do jovem e, em meio à fumaça, o que Henrique viu fez seu coração parar. Eram registros antigos, evidências de um passado sombrio interligado a todos ali presentes. A conexão que ele acabara de descobrir se tornava mais estranha a cada segundo. Você não sabe o que está acontecendo. Lúcia insistiu, mas as palavras dela ecoaram em seu cérebro, como se tomassem vida própria. E ali, em meio ao caos, Henrique entendeu. Cada um tinha segredos, e alguns deles eram bem mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade emergia, e tudo o que havia construído se tornava uma frágil linha entre lealdade e traição. Ele sentiu que nada seria mais como antes. As revelações estavam apenas começando e a noite ainda guardava segredos de cortar o coração. O que viria a seguir mudaria para sempre o curso de suas vidas. Henrique ficou paralisado. A revelação de Lúcia, como sua irmã, era uma bomba que desmoronava seu mundo. Ele mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava eram os olhos de Lúcia, cheios de dor e confusão. Mãe?
O sussurro dela flutuou no ar entre eles, como um eco de dimensões que ele nunca tinha conhecido. Mas antes que Henrique pudesse processar tudo, uma nova presença invadiu a cena. Um homem alto e magro, de roupa escura, surgiu entre os policiais e a multidão. Ele parecia fora de lugar, com um olhar determinado e quase invasivo. E então, numa fração de segundo, ele se lançou para frente, empurrando as pessoas como se fossem palhaças em direção ao jovem estirado no chão. "Pare!" gritou um dos policiais. Mas foi tarde demais. O homem alcançou o jovem com um movimento rápido e discreto, fazendo algo que Henrique não conseguiu ver. "Deixa ele em paz, cara!" Henrique gritou, um instinto protetor se apoderando dele sem que ele entendesse o porquê. Mas antes que pudesse se mover, o homem puxou algo da jaqueta. Era uma arma. Um instante de silêncio absoluto pairou sobre o tumulto. Então, a cena explodiu em pânico. O homem levantou a arma, seus olhos fixos no jovem no chão. Lúcia gritou, e Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia ser aquilo. Perdeu a noção de tudo. "Você não pode fazer isso!" Henrique bradou, sem saber o que mais fazer. Ele queria correr, mas a incapacitação do medo o mantinha no lugar. O brilho da arma reluzia sob a luz intermitente das sirenes, refletindo o caos ao seu redor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, abafadas pelo terror. Neste frenesi, Lúcia, em um impulso de coragem, se pôs à frente do jovem no chão, como se quisesse protegê-lo, como se soubesse que tinha que fazer algo. "Não!" Henrique gritou. "Não faça isso!" Mas a determinação dela era forte. Um misto de amor e desespero. "Você não pode!" O homem de roupa escura, impassível, gritou de volta. Sua voz era fria e calculada, mas um tremor traía o controle que ele tentava manter. "Eles não podem saber, não podem descobrir." Henrique sentiu os olhos de Lúcia se voltarem para ele, e por um segundo era como se o mundo parasse. Ela sabia algo que ele não sabia. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem mirou não para o jovem no chão, mas na própria Lúcia. "Você vai se calar!" Antes que ele pudesse puxar o gatilho, alguém na multidão gritou. Homens do lado oposto da calçada dispararam em sua direção, e a tensão no ar estalou como um fio prestes a arrebentar. Todos os olhares se voltaram para o homem, agora cercado. A situação se tornara uma tempestade, cada um lutando para sobreviver, enquanto Henrique estava paralisado pela realidade de que a irmã que acabara de descobrir poderia não só estar em perigo, mas possivelmente envolvida em algo maior. "Eu não entendo!" gritou Henrique, dor e confusão marcando cada palavra. Ele a conhecia, mas quem era realmente Lúcia? O que havia na conexão entre eles que ainda estava nas sombras? E como se a resposta flutuasse na atmosfera, a mulher desesperada, a mãe do jovem, colocou-se de pé, os braços levantados. "Parem, Valério, para de ser um idiota. Isso não vai resolver nada." Era um nome proibido que soou como um eco lapidado por memórias de um passado sombrio. A revelação a seguir desnudou segredos que Henrique nunca teria imaginado. Valério não era apenas o desconhecido, ele era parte de um enredo de mentiras que poderia alcançá-los a todos, arrastando-os para um abismo sem fim. E em um instante, Henrique entendeu. Aquela noite chuvosa não se tratava apenas de reencontros ou de vozes que ecoavam na solidão. Era uma teia de passado, presente e futuras consequências. "O que mais você esconde, Lúcia?" A pergunta surgiu como um trovão na mente dele, ecoando a dor e o amor que ainda pulsava em seus corações. As luzes da polícia dançavam, como estrelas perdidas em meio à escuridão, quando de repente, um barulho terrível cortou o ar. Um carro, numa velocidade absurda, se aproximou, deslizando em uma curva. A multidão gritou em uníssono, e Henrique virou-se para ver o que estava acontecendo. O impacto ensurdecedor. O carro bateu contra um dos policiais que viviam avante, o lançando para o ar. O tempo parecia parar.
O caos, agora absorvido em fragmentos, se desmantelava sob as luzes intermitentes e os gritos desesperados. E Henrique sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Logo depois do estrondo, uma figura familiar emergiu do veículo danificado. Todos os rostos na multidão se voltaram com uma mistura de incredulidade e pavor. Era a ex-esposa de Henrique, Juliana, o último eco que restava de sua antiga vida. Os olhos dela estavam arregalados, chamas de alucinação e determinação. Henrique, onde você tá? Ela gritou, como se sua presença não fosse uma interrupção, mas uma missão determinada. E a confusão de Henrique se transformou em um redemoinho. Juliana? O que você está fazendo aqui? Mas a resposta dela não viria. Valério estava agora em movimento, piscando para a direção de Juliana como um tubarão que sente o sangue. Você não devia ter voltado, gritou enquanto ele se aproximava, a arma ainda firme em sua mão. A tensão crescia. As verdades que se entrelaçavam se cruzavam em um labirinto de enganos. O que Lúcia sabia que Henrique não sabia? O que estava prestes a acontecer? Enquanto as reações da multidão se tornavam cada vez mais intensas, Henrique percebeu que essa noite revelaria mais do que apenas segredos familiares. Estava prestes a se tornar uma luta pela sobrevivência que mudaria suas vidas para sempre. E com a ameaça do homem diante dele e a sombra do passado de sua ex-esposa se aproximando, Henrique se deu conta de que a linha entre o amor e a traição era mais tênue do que jamais tinha imaginado. O que dizer quando a verdade é um facão afiado, pronto para cortar tudo à sua frente? O que realmente era Lúcia para ele? E as respostas que ele buscava seriam uma bênção ou uma maldição? Enquanto o caos se desenrolava, ele percebeu que estava apenas começando a entender as profundezas de sua própria história. Henrique ficou paralisado. A revelação de Lúcia como sua irmã era uma bomba que desmoronava seu mundo. Ele mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava eram os olhos de Lúcia, cheios de dor e confusão. Mãe? O sussurro dela flutuou no ar entre eles, como um eco de dimensões que ele nunca tinha conhecido. Mas antes que Henrique pudesse processar tudo, uma nova presença invadiu a cena. Um homem alto e magro, de roupa escura, surgiu entre os policiais e a multidão. Ele parecia fora de lugar, com um olhar determinado e quase invasivo. E então, numa fração de segundo, ele se lançou para frente, empurrando as pessoas como se fossem palhaças, em direção ao jovem estirado no chão. "Pare!" gritou um dos policiais, mas foi tarde demais. O homem alcançou o jovem com um movimento rápido e discreto, fazendo algo que Henrique não conseguiu ver. "Deixa ele em paz, cara!" Henrique gritou, um instinto protetor se apoderando dele sem que ele entendesse o porquê. Mas antes que pudesse se mover, o homem puxou algo da jaqueta. Era uma arma. Um instante de silêncio absoluto pairou sobre o tumulto. Então, a cena explodiu em pânico. O homem levantou a arma, seus olhos fixos no jovem no chão. Lúcia gritou, e Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia ser aquilo. Perdeu a noção de tudo. "Você não pode fazer isso!" Henrique bradou, sem saber o que mais fazer. Ele queria correr, mas a incapacitação do medo o mantinha no lugar. O brilho da arma reluzia sob a luz intermitente das sirenes, refletindo o caos ao seu redor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, abafadas pelo terror. Neste frenesi, Lúcia, em um impulso de coragem, se pôs à frente do jovem no chão. "Não!" gritou Henrique. "Não faça isso!" Mas a determinação dela era forte, um misto de amor e desespero. "Você não pode!" O homem de roupa escura, impassível, gritou de volta. "Você não pode contar a verdade, ninguém pode saber." Henrique sentiu os olhos de Lúcia se voltarem para ele, e por um momento, tudo parecia estar suspenso. Ela sabia algo que ele não sabia. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem apontou não para o jovem no chão, mas para Lúcia. "Você vai se calar." Mas antes que o homem pudesse puxar o gatilho, um novo estrondo cortou o ar.
O carro de Juliana, que ainda tentava se recuperar do impacto da colisão, disparou em direção ao grupo. O motorista, em pânico, perdeu o controle e atingiu o homem de roupa escura. Um barulho terrível reverberou através do caos. O homem voou para o lado, a arma escorregando de sua mão. Henrique não tinha certeza se havia se movido ou se o mundo tinha se inclinado. Ele sabia que era um momento crucial. Enquanto todos estavam distraídos com a nova cena, algo na ação do homem chamou sua atenção. Quando ele se levantou, os olhos cheios de fúria e desespero, Henrique viu um reflexo nas pupilas dele. Um reconhecimento que cortou o ar como um golpe. A tatuagem sob o braço. Uma marca que Henrique conhecia bem. Mal o seguiu. Valério. Henrique gritou, mas o impenetrável eco de um caos ainda dominava o ambiente. O homem agora estava de pé, os olhos ardendo com uma raiva que ele mal conseguia controlar. Você nunca deveria ter voltado. Nunca deveria ter sido encontrada. A multidão estava em alvoroço, mas para Lúcia e Henrique tudo parou. O que está acontecendo? Gritou Lúcia, a voz tremendo. Quem é ele para você? A grua de perguntas pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. E como se a verdade tivesse suas garras de ferro sobre seus corpos, Henrique vislumbrou as respostas em meio ao terror. Valério é, meu pai, ele sussurrou, a realidade caindo sobre ele como um peso insuportável. O choque solidificou o espaço entre eles. A expressão de Lúcia se tornou uma máscara de dor e confusão, enquanto as pequenas peças do quebra-cabeça se uniam em uma imagem que mudava tudo. O que você está dizendo? Ela balbuciou, a voz prestes a quebrar em 1000 pedaços. O homem se aproximou, sua presença agora ameaçadora. Eu avisei. Você não deveria ter se metido nisso. O passado nunca morre, e o que você acha que sabe, tá tudo desmoronando. Henrique e Lúcia trocaram olhares. A verdade começando a se desvelar de uma maneira inimaginável. E nesse instante, o chão sob seus pés pareceu ruir. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique, enquanto a pergunta dominava novamente sua mente. Quais segredos nossos pais realmente escondiam? E no fundo, ele sabia que a noite ainda guardava mais surpresas, tragédias e uma realidade mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Henrique ficou paralisado. A revelação de Lúcia como sua irmã era uma bomba que desmoronava seu mundo. Ele mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava eram os olhos de Lúcia, cheios de dor e confusão. Mãe? O sussurro dela flutuou no ar entre eles, como um eco de dimensões que ele nunca tinha conhecido. Mas antes que Henrique pudesse processar tudo, uma nova presença invadiu a cena. Um homem alto e magro, de roupa escura, surgiu entre os policiais e a multidão. Ele parecia fora de lugar, com um olhar determinado e quase invasivo. E então, numa fração de segundo, ele se lançou para frente, empurrando as pessoas como se fossem palhaças, em direção ao jovem estirado no chão. "Pare!" gritou um dos policiais. Mas foi tarde demais. O homem alcançou o jovem com um movimento rápido e discreto, fazendo algo que Henrique não conseguiu ver. "Deixa ele em paz, cara!" Henrique gritou. Um instinto protetor se apoderando dele, sem que ele entendesse o porquê. Mas antes que pudesse se mover, o homem puxou algo da jaqueta. Era uma arma. Um instante de silêncio absoluto pairou sobre o tumulto. Então, a cena explodiu em pânico. O homem levantou a arma, seus olhos fixos no jovem no chão. Lúcia gritou, e Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia ser aquilo. Perdeu a noção de tudo. Você não pode fazer isso. Henrique bradou, sem saber o que mais fazer. Ele queria correr, mas a incapacitação do medo o mantinha no lugar. O brilho da arma reluzia sob a luz intermitente das sirenes, refletindo o caos ao seu redor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, abafadas pelo terror. Neste frenesi,
Lúcia, em um impulso de coragem, se pôs à frente do jovem no chão. Não! Gritou Henrique. Não faça isso! Mas a determinação dela era forte, um misto de amor e desespero. Você não pode! O homem de roupa escura e impassível gritou de volta. Sua voz era fria e calculada, mas um tremor traía o controle que ele tentava manter. Eles não podem saber. Não podem descobrir. Henrique sentiu os olhos de Lúcia se voltarem para ele e, por um momento, tudo parecia estar suspenso. Ela sabia algo que ele não sabia. E então, em um movimento rápido e inesperado, o homem mirou não para o jovem no chão, mas na própria Lúcia. Você vai se calar! Mas antes que o homem pudesse puxar o gatilho, a figura de Juliana disparou para frente, como um furacão. A expressão de desespero era quase palpável. Parem! Não atirem! Ela desatou a correr, e o impacto de sua chegada desestabilizou a confusão. Em um instante, as sirenes e gritos da multidão pareciam desaparecer, todos os olhos virados para ela. Juliana? Henrique exclamou atônito, sem entender como a mulher que deixara para trás apareceu no meio do caos. Mas Juliana não estava sozinha. Com um movimento inesperado, ela tirou algo do bolso. Precisamos resolver isso agora! Exclamou, e com um gesto firme puxou um objeto que Henrique reconheceu imediatamente. Uma chave de fenda. Eu sei a verdade. Os murmúrios da multidão se intensificaram, e Henrique ficou atordoado. A verdade? Ele repetiu, sentindo um nó na garganta. O que Juliana estava insinuando? Valério, você não pode continuar com isso. Não com os filhos dele aqui, gritou Juliana, a voz abrindo caminho entre os barulhos ao redor. O rosto de Valério congelou. O jovem no chão, ainda sem reação, olhou para Juliana e um brilho de reconhecimento acendeu os olhos dele. Você é a cunhada dele. O homem de roupa escura balançou a cabeça em choque, como se tudo estivesse funcionando contra ele. A verdade que você escondeu por anos, Juliana continuou, a voz ganhando força. Você pode não ter respostas, mas eu sei que Henrique e Lúcia não são apenas irmãos. Eles são os gêmeos. Gêmeos separados ao nascer. O chão sob os pés de Henrique pareceu desmoronar. Como assim gêmeos? Ele nunca soubera disso. Todo aquele tempo, ele buscara pela sua vida, por um passado que não conhecia. E agora, a verdade batia na porta, trazendo revelações devastadoras. Os rostos da multidão se tornaram uma mistura de espanto e curiosidade. Aquelas revelações não eram apenas um choque, elas mudavam tudo. Ele olhou para Lúcia, que parecia mais perdida do que nunca, e sem saber como parar, Valério deu um passo à frente, a raiva agora virando desespero. Você não deve falar isso, ele gritou, e naquele instante, Henrique entendeu. A verdade que Juliana trouxera à tona poderia custar a vida dele e de Lúcia. O que mais Valério estava escondendo? As sirenes zumbiam ao fundo e o tempo parecia desacelerar. Henrique percebeu que a situação escapava de controle. O que eles estavam prestes a descobrir ia muito além do que qualquer um deles poderia suportar. E nesse momento, com a tensão quase palpável, uma luz cintilante apareceu ao longe. Uma viatura policial se aproximando rapidamente. A multidão murmurava nervosamente. E Henrique sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, enquanto a verdade começava a desmoronar em torno deles. A conexão que antes os unia, agora se tornava uma bomba relógio, prestes a explodir em suas caras. E a pergunta permanecia: o que fazer quando a realidade é mais aterrorizante do que qualquer segredo? Henrique estava paralisado. A revelação de Lúcia, como sua irmã, era uma bomba que desmoronava seu mundo. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam, carregados de dor e confusão. Mãe? O sussurro dela tremia no ar, como se estivesse desvendando um mistério sombrio. A tensão na multidão crescia. Valério, o homem de roupa escura,
olhava para Juliana com um misto de raiva e medo. Os policiais se movimentavam, mas estavam tão surpresos quanto qualquer um. Precisamos de controle, gritou um deles, mas a cena já era um caos imprevisível. Juliana respirou fundo, segurando a chave de fenda como se fosse uma arma. A verdade não pode ficar em silêncio. Você não pode continuar assim, Valério. A sua voz ecoou, poderosa e destemida. As emoções fervilhavam, um coquetel de enfrentamentos e revelações. Todos tinham segredos. Todos estavam em jogo. Quem você pensa que é? Valério rosnou. Mas a fúria dele não era tão forte quanto a determinação que emanava de Juliana. Henrique estava paralisado, o coração disparado. O que você sabe, Juliana? O que mais você oculta? Sou a mãe deles, e vou protegê-los, custe o que custar. Ao declarar isso, a multidão pareceu se dividir. Uns olhavam com compaixão, outros com desconforto. As luzes da polícia piscavam, criando sombras dançantes e espectros de incertezas. Lúcia deu um passo à frente. Se somos irmãos, precisamos enfrentar isso juntos. O que mais você sabe sobre nossa família? O olhar dela exalava coragem, mesmo em meio ao desespero. O que Valério realmente quer? Valério hesitou e, nesse instante, Henrique notou uma quebra em sua fachada. Ele quer esconder a verdade. A verdade que nos une e que pode destruir tudo, disse Juliana, quase sussurrando. A multidão prendeu a respiração. O ar estava pesado e cada pulsar do coração parecia ecoar no silêncio opressor. Um policial se aproximou, gesto firme, e disse: Não se aproximem, vamos manter a calma. Mas ninguém estava calmo. O caos era palpável, uma corrente elétrica que percorreu o grupo, cada um esperando a próxima explosão de emoção. Valério, você pode fazer o certo. Livre-se desse peso. Deixe a verdade vir à tona antes que seja tarde demais. Juliana insistia. A determinação nas suas palavras era um redentor que poderia trazer à tona as sombras que os cercavam. Nossos filhos merecem saber. O ar ficou pesado novamente, enquanto a sombra de Valério se aproximava. Você está errada. Juliana, se eles soubessem, tudo estaria em jogo. A voz dele estava cheia de desespero, mas a hora estava chegando, e Henrique então decidiu que não era mais o momento para hesitar. Valério, o que você tem a esconder? Ao perguntar, Henrique sentiu tremor nas mãos, mas uma onda de confiança tomou conta dele. Estamos juntos nessa. As sirenes da polícia se tornaram um eco distante. Num momento de clareza, Valério soltou um suspiro profundo. Vocês são gêmeos, mas também são parte de um legado que nunca deveria ter sido. As palavras pairaram no ar, instigando olhares de confusão e pânico sob a luz das sirenes. Era um início, um ponto de virada. A conexão que nunca souberam que tinham poderia finalmente ser o que precisava ser. Henrique olhou para Lúcia e, pela primeira vez, viu esperança. Precisamos descobrir juntos. Não vamos deixar que o medo nos segure. Os olhares se cruzaram e a multidão parou de murmurar. Eles eram mais do que apenas figuras em uma história. Era uma família destroçada, agora unida pelo desejo de descobrir a verdade. O que Valério revelaria poderia romper os laços que os uniam ou os fortalecer ainda mais. Enquanto o caos diminuía, Henrique tomou a mão de Lúcia, e juntos, os dois deram um passo à frente em direção ao futuro incerto. Eles sabiam que qualquer que fosse a verdade, enfrentá-la juntos seria o único caminho para a liberdade. E assim, enquanto os olhos da multidão permaneciam fixos, Henrique e Lúcia partiram, prontos para enfrentar o que viesse, certo de que o amor, mesmo no meio do turbilhão, poderia ser a resposta que procuravam. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Não se esqueça de inundar
a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho.